Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, caros pares aqui presentes, gostaria de cumprimentar a todos os deputados dessa casa, aos servidores da Assembleia Legislativa, público que nos assiste na TV Alesp e todo o público também que está na galeria nos assistindo no dia de hoje. Gostaria de começar o meu discurso saudando a todos os professores do nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui registrado meus parabéns a todos os professores. É uma categoria pela qual eu tenho um imenso carinho, sim. Luto para que os nossos professores sejam mais preservados, contrário do que está acontecendo, exemplo do PLC 4, né, que infelizmente ele prevê o aumento salarial de quem já recebe muito. Eu já disse aqui antes na tribuna e repito, defendo apenas neste momento de contingenciamento e cortes no Estado que nós tenhamos que trabalhar pelo aumento salarial, tanto dos agentes de segurança pública como dos professores, porque eles estão na linha de frente, são os que mais sofrem com relação a isso. Então, nós precisamos trabalhar pela valorização da classe dos professores. Inclusive, relembrando que hoje é dia do professor, a minha vida intelectual, ela passou a ser pautada a partir de um discurso de uma professora que eu tive na minha 8ª série. Era uma pessoa introspectiva, era uma pessoa antissocial, não conseguia estudar direito, mas a partir dessa parte do ano do meu ensino fundamental, a minha professora da 8ª série, professora Ângela, de matemática, ela disse para mim, dê uma chance ao seu cérebro, dê uma chance a você, que você vai voar longe. Então, eu dou meus parabéns à professora Ângela, eu nunca esqueci dessas palavras, nunca esqueci da importância que ela teve em minha vida. E não só ela, como muitos outros professores também, que diariamente lutam nas escolas para que consigam ser, sim, de certa forma ter o reconhecimento do Estado, que infelizmente não tem trazido, nem pelo governo anterior, nem pelo atual. A gente precisa trabalhar para que o governo olhe mais pelos nossos professores. Mas, senhores, já que nós estamos falando de professores, eu gostaria de também trazer um tema a essa tribuna que, infelizmente, me traz muita tristeza falar sobre isso, mas eu preciso falar. Ontem foi um dia de muita tristeza para mim, é esse deputado que vos fala, quando fui até a Universidade de Direito de São Paulo, né, a USP, Largo de São Francisco, conversar com o diretor no mês passado, melhor dizendo, para que ele abrisse as portas da USP para que nós fizéssemos um debate a respeito do projeto de lei Escola Sem Partido. Porque até então eu via que a USP só sediava eventos contrários a pautas de direita, a pautas conservadoras, e acreditando ser a universidade um ambiente acadêmico, pedi para que o diretor fizesse esse debate sobre o projeto de lei Escola Sem Partido. Na perspectiva, então, ontem informamos à mesa 2 pessoas para falar favoráveis ao projeto, eu e o doutor Miguel Najib, o criador do projeto, e também a professora Nina e o professor Gustavo, 2 excelentes professores que são contrários ao projeto, mas repito aqui, são excepcionais professores da Universidade de São Paulo. O debate foi em um nível extremamente surreal, que eu jamais imaginaria que nós conseguíamos conversar nesse nível sem ter xingamentos de fascista ou comunista ou qualquer coisa nesse nível, né? Mas nós conseguimos fazer um debate de alto nível na Universidade de São Paulo no dia de ontem, quando, infelizmente, no final do evento, nós tivemos outra fatalidade. É muito triste perceber que é impossível a entrada de conservadores em universidades como a USP ou como uma federal da vida, sem que haja uma espécie de retaliação por aqueles que pensam diferente, sem que haja uma espécie de ataque. É muito triste perceber que o ambiente acadêmico deixou de ser um ambiente plural e se tornou um ambiente ditatorial, um ambiente hostil àqueles que pensam de forma diferente. Senhores, durante o nosso debate, 2 pessoas que fazem parte do movimento pelo qual eu fui eleito, o movimento conservador, se retirou para fazer o seu lanche ali na Universidade de São Paulo. Quando essas 2 pessoas elas foram perseguidas por um grupo que são radicalmente contra o projeto de lei Escola Sem Partido. E adivinhe só o que aconteceu às portas da Universidade de São Paulo. Aconteceu isso aqui que eu vou mostrar para os senhores. Se a câmera da TV Alesp puder pegar, eu fico extremamente agradecido. Peço para retirar, né, do encaminhamento aqui, isso, só pega aqui, isso, só pega aqui nessa câmera. Pois é, esse rapaz, sei que a impressão está em preto e branco, porém esse rapaz ele está sangrando, é um rapaz que faz parte do movimento conservador, ele estava favorável ao projeto na Universidade de São Paulo,
E aconteceu isso. Pessoas que são contrárias ao projeto de lei Escola Sem Partido fizeram isso. Agora eu pergunto aos senhores, quem é o intolerante? Quem é o radical? Quem é aqueles que não conseguem pensar de forma plural? Somos nós? Quem faz esse tipo de coisa aqui não merece de forma alguma, estar solto, livre. Porque esse tipo de gente, isso aqui é caso de polícia. Não é apenas caso de política, é caso de polícia. E infelizmente isso acontece, senhores, nas universidades. Eu, ciente de que esse nível de baixaria pudesse acontecer na USP, o que eu fiz? Eu protocolei um ofício na Polícia Militar do Estado de São Paulo, pedindo a presença da PM ontem, porque eu sabia que isso poderia acontecer. Pois é, senhores, por mais que vocês pensem que isso jamais aconteceria em uma universidade, a USP está uma barbárie. Não só a USP, como muitas outras universidades brasileiras. O nível de doutrinação ideológica feita por parte de alguns doutrinadores travestidos de professores, xingando todo mundo que discorda deles de fascista, levou nisso daqui. Quem vai ser responsabilizado por isso? Arrancaram a camiseta do rapaz, porque ele estava com a camiseta do movimento conservador, e o espancaram. Acompanhei os dois até o hospital, Santa Casa de Misericórdia da Santa Cecília. Acompanhei. Fiz o meu papel de defender, não só aqui na tribuna, como também lá fora, para que a pluralidade de ideias exista. Mas isso não é pluralidade de ideias, senhores. Isso que nós estamos lutando é contra uma ditadura. É muito triste falar isso em pleno dia dos professores, como nós temos professores como esse senhor aqui, o senhor Leonardo Francisco, que é um professor da rede municipal aqui em uma cidade do estado de São Paulo. O senhor Leonardo Francisco disse o seguinte: aos que estão com pena do militante, que apanhou ontem, ele disse isso daqui no Twitter: não confundam reação do oprimido com a violência do opressor. Escola Sem Partido é censura e com ela não se dialoga, se luta. É isso que os professores estão defendendo? A agressão daqueles que pensam de forma diferente? A agressão espontânea e aberta àqueles que são favoráveis ao Escola Sem Partido? Incentivando a violência? Eu tenho certeza de que não. Os professores não incentivam esse tipo de coisa. Quem faz esse tipo de coisa são militantes, são guerrilheiros, são pessoas terroristas. Essa ação que aconteceu ontem na Universidade de São Paulo foi uma ação terrorista, foi uma ação de guerrilha. Senhoras, são todos bem-vindos, mas não pode haver manifestação enquanto orador. O deputado está na tribuna. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa Assembleia. Mas o deputado está com a palavra, ele tem todo o direito de falar e os senhores não podem se manifestar. É o regimento que diz isso. Muito obrigado. O rapaz ficou com a cabeça aberta na parte de trás. Nós tivemos dois rasgos na parte de trás da cabeça, enquanto a moça estava cheia de calos na cabeça. É um absurdo, senhores, o que aconteceu ontem na Universidade de São Paulo. Ela apanhando de homens na rua. Nós tivemos um grupo de 6 pessoas batendo em 2, sendo que uma dessas 2 era uma mulher. Isso é covardia. Ora, não são os senhores que tanto brigam contra o machismo? Bateram ontem em uma mulher que apoia o Escola Sem Partido. Cadê o movimento feminista para poder defender essa mulher? Só para responder. Senhores, isso é um absurdo. Isso não pode ficar impune. Eu, como deputado estadual, vou brigar até o fim para descobrir quem foi que agrediu essas 2 pessoas pró-Escola Sem Partido na Universidade de São Paulo. Vou brigar até o fim para que as investigações aconteçam e para que esses militantes sejam sim responsabilizados de acordo com a lei. Mas isso que aconteceu na USP só reflete o que se passa dentro das salas de aula, onde aqueles que não aceitam a pluralidade de ideias, aqueles que não aceitam a diversidade de pensamento, que é sim o que prega o Escola Sem Partido, querem descer goela abaixo uma ideologia nefasta, uma ideologia nojenta, e impor goela abaixo das nossas crianças, idiotizações atrás de idiotizações, chamando todo mundo de fascista e levando discurso de ódio
ódio para dentro do ambiente escolar, resultando nisso daqui. É nisso daqui. Vocês estão incentivando a violência, vocês estão incentivando a agressão, vocês estão incentivando tudo aquilo que não presta no nosso Brasil. E é por isso que o nosso país está nos últimos lugares do exame do PISA. Então, fica aqui registrado o meu feliz dia dos professores aos professores. E fora a todos os doutrinadores. Escola não é o seu lugar. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.